Nós vamos começando, então. Maravilha. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos, para todas, para todos que estão aqui conosco hoje, né, nesse ah, evento de lançamento da nota técnica intitulada Afinal, o que é impacto? Um conceito em disputa. Queria me apresentar rapidamente. Eu sou a Patrícia Conrad, estou como coordenadora de programas, conhecimento aqui no GIF, que é a área na qual está alocada a nossa agenda de avaliação, né? A agenda de avaliação é um projeto do GIF que tem apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho e Itaú Social, para a gente fomentar a cultura de monitoramento e avaliação com associados, né, do GIF, do Investimento Social Privado e da Filantropia, e também produzir conteúdo, conhecimento para qualificar essas práticas. Então, é no âmbito dessa agenda que a gente produziu essa, essa nota técnica. Então, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu também. Acho que a gente teve, né, bastante procura por esse encontro e estamos bem animadas, então, para essa conversa. Queria agradecer também as pessoas convidadas que vão partilhar conosco hoje, né? Também suas perspectivas, tanto em relação à nota, mas também da prática nas suas organizações em relação à avaliação, de impacto. Então, a gente vai abrir com a Camila Cirilo, né? Que, é da diretoria da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e também coordena uma série de projetos aqui conosco do GIF na agenda de avaliação. A Ana Bonimani, do Instituto Votorantim, e a Carla Francischetti, a Paula Campos da United Way Brasil. Queria compartilhar com vocês também a agenda do nosso encontro. Então, não sei se Cami consegue projetar para a gente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, bem, Passou? passou. Obrigada. Então, a gente organizou esse encontro em 5 momentos, né? Essa chegada, boas-vindas e uma contextualização da nota técnica, falando um pouco sobre a motivação e o objetivo central. Na sequência, como eu comentei, a Camila, então, vai apresentar o conteúdo do material dessa publicação. Depois a gente vai ter a participação, então, né, da Ana, da Carla e da Paula falando sobre a prática, né, de avaliação de impacto. Abrimos para comentários, dúvidas e sugestões, e nosso encerramento está previsto, então, para as 17h30. Eu queria, acho que pode passar, Cami, queria compartilhar com vocês, então, um pouquinho em relação a esse texto, né, a essa nota técnica, que na verdade ela vem sendo gestada há bastante tempo, né, pela agenda de avaliação do GIF, e a gente vem pensando sobre trazer essa discussão de impacto e do conceito de impacto, e veio trilhando, né, também uma trajetória aí de produção de outros conteúdos e outros materiais, olhando para a temática da avaliação, até a gente chegar na escrita desse texto, que ganhou corpo, né, a partir do trabalho aí da Conceição Santos, um trabalho conjunto, né, da Conceição Santos, que é antropóloga, pesquisadora e ativista, do Gelson Henrique, um dos cofundadores da iniciativa PIPA, que trabalha muito com a democratização do acesso aos recursos da filantropia e do investimento social privado, e da Camila Cirilo, né, que está aqui conosco. Então, a gente não sabia, na verdade, né, durante um bom tempo, a gente ficou se perguntando se esse tema ele teria aderência, né, no campo, se ele seria muito polêmico, ou mesmo se tinha espaço para essa discussão. E eu acho que a gente vê hoje, né, tanto o número de pessoas que estão presentes aqui para discutir conosco, né, as pessoas que se inscreveram, que sim, né, que tem espaço e tem interesse. E esse texto, ele é uma proposta inicial para seguir
a problematização em relação ao conceito de impacto, né? Então, acho que também é importante trazer que a gente não tem a pretensão aqui de encerrar a discussão ou precisar, né, o conceito de impacto, de ter uma definição única, já que a gente vê que ele é múltiplo no campo, mas a gente quer abrir espaço para pensar formas e inovação, né, na abordagem do que é considerado impacto. Então, a nossa motivação para a escrita do texto foi justamente de desnaturalizar esse conceito, né? Um termo que hoje ele é bastante usado, mas que ele possui esses múltiplos entendimentos e corre o risco mesmo de, em alguns momentos, ser esvaziado, né? Ou então disso assim, de ter um entendimento único que não faça sentido também para as pessoas envolvidas nas iniciativas. Então, a gente vem a partir de uma recuperação histórica do conceito. A nota técnica ela traz diferentes definições de impacto e traz também estratégias para pensar em como avaliá-lo, né? A publicação ela está disponível para download na Sinapse, que é a biblioteca online do GIF. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link para baixar a publicação e ela teve como maior objetivo levantar e qualificar essa discussão sobre impacto a partir dessa lente da avaliação. Então, acho que já sem mais demora, eu passo a palavra para a Camila e queria, e na sequência, né, para as nossas convidadas, queria então desejar uma excelente discussão e reflexão para todo mundo aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Paty. É, Bom, estou animada aqui para trazer essa discussão. Como a Patrícia falou, a gente acho que tem alguém que está vazando o microfone, pessoal. Se vocês puderem fechar, eu agradeço. A gente teve um número bastante elevado de pessoas inscritas, né? Foram 500 pessoas inscritas, o que deixou a gente bastante impressionadas, né? E, e trazendo um pouco da necessidade que a gente tem de falar sobre isso, né? Assim, vamos falar sobre Kevin, como diria o filme, e assim, algumas conversas importantes a gente precisa ter. Então, só apresentando um pouco a estrutura desse material, né? Então, ela tem uma parte introdutória, depois a gente traz um relato histórico, né, desse conceito e como que ele foi evoluindo ao longo dos anos. A gente traz uma parte que explica a diversidade de conceitos, eh, especialmente aplicados ao campo da avaliação, e a gente traz um pouco de algumas dicas, estratégias, para abordar o tema do impacto na perspectiva avaliativa. Então, a Patrícia, que está aqui com a gente, foi quem coordenou esse estudo. Eu, a Conceição e o Gelson, como ela trouxe, trabalhamos nos textos, e a gente teve o apoio da Ana Lima e da Stephanie ao longo de todo esse processo. Então, eu vou tentar mudar um pouco aqui, pronto, senão não enxergo tudo. Falando um pouco, né, de como que a gente conseguiu observar a evolução desse conceito, né? A Conceição fez uma longuíssima pesquisa no acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional, que tem mais de 2 milhões de arquivos, né? E foi verificando como que o termo impacto foi sendo usado ao longo da história, né? Então, o que a gente percebe é que ele é um conceito, de fato, multifacetado, que ele vai abranger uma variedade de significados, né, de ideais, de formas de aplicação, e que mais recentemente ele tem sido utilizado para orientar a atuação de algumas organizações, tanto no planejamento como na avaliação da sua atuação. O primeiro registro, né, que a gente encontra é o uso do termo como uma conotação física, né, do campo da física mesmo. Então, é um impacto de um objeto sobre o outro. Quando a gente chega na época da Segunda Guerra Mundial, é quando ele começa a ser usado com uma conotação mais política. E seguida já, assim, bem proximamente, com o uso que ele é atrelado aos impactos sociais, mudanças, as implicações também decorrentes da guerra, né, da Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra ela tem um marco aí e nessa introdução do uso do termo de impacto como
essa questão de consequências, né? Então, são consequências políticas e sociais. Na década de 70, a gente encontra muitas referências, né, bibliográficas com o termo de impacto, que é passando a ser usado para falar de transformações nas estruturas sociais, estatais e organizacionais. E muitas vezes o termo é usado tanto para abordar alterações no comportamento dos indivíduos ou nas organizações. E aí, mais para frente, perto dos anos 80 e 90, começam a aparecer mais referências bibliográficas com o conceito de impacto social tornando-se objeto maior de atenção das organizações, especialmente aí no campo da filantropia ou na parte do seu trabalho relacionado ao investimento social. E com isso, os métodos existentes para avaliar os efeitos dos projetos e iniciativas começam a ganhar visibilidade, ao mesmo tempo em que vão surgindo outras novas abordagens, né, de como a gente mensura o impacto. Então, assim, o que a gente percebe, assim, que mesmo com usos diferentes, né, e aí desde o uso da física, né, do termo de impacto, com essas conotações mais políticas e consequências da guerra, a gente vai vendo que ele sempre tem essa ideia de que é o efeito que uma coisa tem. Ela pode ser uma coisa, o efeito dessa coisa sobre outra coisa, ou o efeito que alguma coisa, um evento externo ou uma ação propriamente dita gera na sociedade, nas pessoas ou nas organizações. Bom, aí a gente começa começou a aterrissar um pouco mais, né, nas definições conceituais que estão mais próximas do que é o nosso campo de atuação, né? Tanto na parte da filantropia e do investimento social privado, mas especialmente do campo da avaliação. E a gente vai trazer três dessas definições que são mais conhecidas, assim. Então, a gente tem aqui uma definição que vem da OCDE, a referência que a gente trouxe é de 2021, mas ela é um pouco mais antiga, que fala o seguinte: o impacto aborda a importância final e os efeitos potencialmente transformadores da intervenção. Busca identificar os efeitos sociais, ambientais e econômicos, que são de prazo mais longo do que aqueles já capturados sob o critério da eficácia. Para além dos resultados imediatos, esse critério procura captar consequências indiretas, secundárias e potenciais da intervenção. Então, aqui, coisas importantes para a gente destacar, né? É que a gente está falando, de novo, de efeitos, mas a gente está olhando para o longo prazo, né? Então, você tem muito essa preocupação de o olhar do impacto se relaciona mais com o longo prazo, diferentemente do que quando a gente está no âmbito dos resultados. E também essas consequências para um grupo que ele vai para além do grupo dos beneficiários, né? Então, a gente está falando de indiretas, secundárias, e aí ele pode se espraiar para as famílias, comunidades, para todo o contexto. Aí a gente tem uma segunda definição muito conhecida, que é a do Banco Mundial, que diz: as avaliações de impacto são um tipo particular de avaliação, que procura responder a uma pergunta específica de causa e efeito. Qual é o impacto ou efeito causal de um programa sobre um resultado de interesse? Essa pergunta incorpora uma importante dimensão causal. O foco reside apenas no impacto, ou seja, as mudanças diretamente atribuíveis a um programa, modalidade de programa ou inovação no desenho do projeto. E aqui, acho que essa visão, né, ela tem um marco muito importante no campo da avaliação. O que a gente vê é que, assim, por muitos anos, e acho que até hoje, né, a defesa de uma abordagem específica, que é o que está dito aqui nesse texto, ela acabou sendo tida como o que é impacto. Então, tem um grupo grande, né, e por muito tempo, em que a gente entendeu que a gente só pode falar sobre impacto quando a gente olha para usa esse determinado tipo de abordagem, então que vai fazer aquela separação entre
os grupos tratamento, os grupos de controle, onde a gente vai ter abordagens experimentais que vão conseguir, com maior precisão, dar uma resposta sobre a atribuição do programa, dizendo o que teria acontecido com uma população, com uma determinada variável, por exemplo, renda, na ausência desse programa. Então, essa visão, do Banco Mundial foi amplamente difundida, muito aceita e incorporada, né, no dia a dia do trabalho das organizações, especialmente quando a gente fala de avaliação de impacto. Aí a gente chega aqui, essa última definição é a do campo dos negócios de impacto, que também, a gente sabe, chegou no campo para dar uma bagunçada, ou uma forma mais disruptiva, né, de falar, usar o termo de impacto. E o pessoal do... Ai, eu esqueci o Tá, nome da Matheus. sigla. Tem alguém falando? Eu vou pedir só para fechar o microfone, obrigada. Do Impact Management Project, lembrei, traz também uma definição, que fala que o impacto é uma mudança em um resultado causado por uma organização. O impacto pode ser positivo ou negativo, intencional ou não intencional. Tudo que fazemos tem impacto nas pessoas no planeta. Para entender qualquer impacto, precisamos entender 5 dimensões de desempenho: o que, quem, quanto, contribuição e risco. E aqui é uma visão que já é um pouco diferente, né? Então, a gente está falando que é uma mudança em um resultado, que ela pode ser de diferentes naturezas, que tem uma forma diferente de se observar, mas traz elementos para serem observados. Então, o que a gente vem aqui, primeiro, que tem uma clara diferença, né, entre esses entendimentos. E se a gente for olhar também para o que, como as pessoas usam na prática o termo, né, estou causando impacto, qual é o impacto gerado, também a gente vai ver outras variações, né, desse uso. Para além do que a gente já destacou, né, dessa questão do longo prazo e do espraiamento desses efeitos para outras populações, que está explicitado na definição da OCDE, e essa diferença, né, de qual abordagem a gente usa, acabam tendo outras diferenças, né, quando a gente adota um conceito ou outro. Mas uma coisa também que eu acho importante é a gente reconhecer que existe algo em comum. Então, quando a gente está, todas essas definições, quando a gente está falando de impacto, de uma certa forma a gente está falando de uma transformação. Então, a gente está falando de uma mudança em um resultado. A gente está falando dos efeitos, como traz a OCDE. Então, tem algo que é muito forte, né, e que eu acho que já está um pouco apaziguado no campo, mas vale a pena a gente dizer, que quando a gente vai falar sobre os nossos impactos, não basta a gente dizer o número de participantes, por exemplo, em um evento, né? A gente tem que contar, naturalmente, o número de participantes, mas a gente tem que falar das transformações, dos efeitos, quanto que isso, a participação nesse curso, em qualquer outra atividade, quanto que essa participação gerou transformações, que transformações são essas, que mudanças que a gente gera na vida dessas pessoas. Então, tem algo em comum, que aparece nessas definições, que é esse olhar para os efeitos. E aí, eu não posso me estender muito, mas eu queria trazer um pouco dessas estratégias, né, e abordagens para a gente olhar para o impacto, ou um pouco das reflexões que a gente extrai, que estão na nota técnica. Algumas talvez não estejam lá, mas eu quis trazer também mesmo assim, porque no evento a gente tem espaço para mais coisas, então eu optei por trazer. Mas a primeira coisa, assim, que eu acho que está muito clara, é primeiro que não tem uma fórmula, né, que seja mágica universal. Então, cada situação ela precisa ser contextualizada, para que a gente possa entender quais as necessidades e possibilidades em termos de avaliação. Não existe uma única ferramenta. Então, existem muitas possibilidades para a gente entender os impactos, os quais nem sempre podem ser representados por números. Isso a gente observa no cotidiano, lendo avaliações tanto de impacto experimentais como outros tipos de avaliações. E a gente listou aqui algumas dicas, que a gente espera que sejam úteis,
Então, a primeira delas é que a gente possa identificar abordagens e métodos apropriados para cada contexto. Então, as avaliações com modelos experimentais, que são aquelas defendidas pelo Banco Mundial, são muito potentes, mas nem sempre elas são aplicáveis, isso é fato. E não existe um método que sirva para responder a todas essas perguntas e que seja aplicável a todos os contextos, como eu disse antes. E aí, uma dica, assim, uma referência, né, do site da Better Evaluation, que muitos devem conhecer, ele traz uma série de abordagens. A gente tem algumas dezenas de abordagens possíveis para se olhar para os impactos. Uma outra, enfim, dica, ou, enfim, sugestão, é que a gente possa sempre olhar para o impacto de uma maneira mais ampla. E aí, né, tentando observar, de fato, se existem efeitos em outras populações, para além daquela que é a nossa, que a gente está observando, e tentar incluir uma pluralidade de vozes e perspectivas para a gente ir dimensionando de uma forma mais completa o que são esses efeitos que a gente está observando. Uma terceira sugestão é que a gente procure estratégias que ajudem a atribuir relações entre aquilo que a gente está observando e a intervenção. Considerando que a gente nem sempre pode fazer ou deve fazer avaliações de impacto experimentais, mas ainda assim a gente precisa identificar se o que eu estou observando tem relação com aquela iniciativa ou com, enfim, o que a gente está querendo provar. Então, assim, usar evidências que ajudem a gente a eliminar outras explicações para os resultados. O que pode acontecer? Pode a gente estar observando um resultado que não tem relação direta ou alguma relação com a iniciativa que está sendo avaliada. Aqui uma outra sugestão, algo que a gente tem percebido que cresce bastante no campo, que é a valorização do conceito da contribuição, especialmente quando tem múltiplos atores e iniciativas. Cada vez mais, especialmente o investimento social privado, ele é financiador, né, das iniciativas, e são múltiplos financiadores, múltiplos atores trabalhando em prol de uma causa. E aí, a gente está em um contexto, em alguns contextos complexos, em que tem impactos sistêmicos, e aí as relações de atribuição são mais difíceis, complexas, às vezes são impossíveis de serem observadas, mas as relações de contribuição são possíveis, e têm sido muito valorizadas, né? E tem muitas metodologias e abordagens que ajudam a gente a observar a contribuição. E a última, sugestão, acho que não menos importante, é que a gente possa usar o termo impacto de uma maneira que ela faça sentido para as pessoas com quem a sua iniciativa e a sua avaliação irão dialogar. Então, se a gente está navegando, vamos supor que tenha algum avaliador que vai estar lendo um termo de referência de um programa financiado pelo Banco Mundial que quer observar os impactos da sua intervenção. Então, ele já sabe que dentro desse contexto, ele está falando de um experimento, ele não está falando de, ou quase experimento, dessas abordagens experimentais. Em outros contextos, o uso do termo impacto, ele quer dizer outras coisas. Então, assim, você entender qual que é o sentido que as pessoas que estão adotando quando elas falam sobre impacto é muito importante. E acho que é por isso também que a gente convidou aqui duas organizações que têm experiências diferentes, de abordar a questão da avaliação e abordar o tema do impacto. E acho que com isso eu encerro a minha fala breve para ficar dentro do tema e vou tentar já passar para a próxima, que é a Paula, da United Way, para trazer um pouco, começar trazendo um pouco a sua visão sobre a prática e o que que a United Way tem feito nos últimos anos, quando, em termos de avaliação, de observação dos seus resultados e seus impactos. Paula, Bom, bom, vamos lá. obrigada primeiro, né? E vou passar a palavra para ela. Bom, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Sim? Sim, tudo Então, certo. Tá bom.
Bom, boa tarde, eu sou Paula, sou gerente de projetos da UWB, fico muito feliz em estar aqui compartilhando a nossa experiência. Quero agradecer o convite do GIF, né, em nome aí da Patrícia e da Camila. E a proposta aqui é a gente compartilhar uma das experiências, como é que a gente olha impacto, como é que a gente está trabalhando com a avaliação de impacto, quantos parceiros a gente tem. Bom, enfim, a gente dividiu aqui a nossa fala em duas, né? Eu entro um pouco mais com esse olhar mais institucional, e depois a Carla, que trabalha diretamente aí com o Mel, ela vai falar um pouco mais sobre o nosso case aqui das Juventudes Potentes. Mas queria apresentar para vocês. Mudou a tela, gente? Mudou? Tá. Bom, queria Mudou. apresentar para vocês quem é a rede United Way, né? Enfim, a United Way é uma rede global de organizações, é a maior rede filantrópica do mundo, a gente está em mais de 40 países, e a nossa missão é melhorar a vida das pessoas, né? Movimentando as empresas, os colaboradores, movimentando a iniciativa privada e também aí grandes, né, fundações e institutos aí nos apoiando na nossa missão. Aqui no Brasil a gente está desde 2001, onde a gente foca nas novas gerações, né, em programas de primeira infância e juventude. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho das soluções, eu vou passar um pouco geral, né, mas a gente tem aí programas de primeira infância, que apoia famílias, na questão da mudança de comportamento, olhando para a parentalidade positiva. A gente também olha para a juventude, né, que Carla vai apresentar um pouco aqui, olhando sempre para as competências socioemocional e também para a inclusão produtiva de jovens. E aí a gente tem outras 3 frentes aí, onde a gente apoia ações emergenciais aí com as grandes questões que a gente tem tido aí com os desastres climáticos, e o voluntariado empresarial e também aí projetos de impacto, olhando para a agenda ESG. Bom, aqui também são alguns dos nossos números, né, referente a 2023, então quantas famílias aí fizeram parte dos nossos programas, quantos jovens, quanto aí a gente investiu também nos nossos programas, e quantas organizações a gente tem aí parceiras, né, e empresas também. E a gente tem uma abrangência aí Brasil, então a gente está em 7 estados e 44 cidades. Bom, então a gente traz aqui um pouquinho para falar um pouco da avaliação de impacto. Por quê? Por que é importante avaliar, né, os programas, os nossos programas? Então a gente olha muito para medir o sucesso, né, dos programas, para gerar evidências científicas. Então a gente também olha um pouco como é que a gente pode apoiar essa geração de evidências científicas, ter uma maior transparência na captação de recursos, né? Acho que para a gente também a avaliação é um tema caro, porque a gente é uma organização social e a gente tem que captar para fazer avaliação, e muitas vezes essa não é a primeira linha, né? De quando a gente está conversando com alguma empresa ou com uma organização para poder apoiar avaliações de impacto. Então, acho que para a gente fica também como sendo um tema super valioso, mas mais caro para a gente poder fazer essa captação. Como é que a gente influencia também o ecossistema? Então, como é que a gente, através das avaliações, convida outras organizações que possam estar junto com a gente dentro desse ecossistema? A Carla vai falar um pouco mais sobre isso. E também para responder aí qual é a diferença que a UWB faz na vida das pessoas. E todo esse processo, né, de avaliação, eles também ancoram o nosso planejamento estratégico, que a gente tem aí a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, essas avaliações nos ajudam muito para olhar os próximos 3 e também, lógico, né, no dia a dia dos nossos programas. Bom, aqui, antes de passar para a Carla, eu queria trazer algumas informações que a gente achou bem importante, né? Então, como é que a gente também começa a olhar para avaliação, para impacto? Então, a gente traz, né, a gente tem instrumentos de coleta de dados internos que a própria pesquisa, né, as próprias equipe da UWB faz. Então a gente tem instrumentos internos para poder trabalhar com essa autodeclaração, né, do comportamento aqui no caso das famílias, e à medida que os anos vão passando, a gente também olha para que esses instrumentos possam ser instrumentos, né, validados,
internacionalmente, que fazem sentido e que trazem esse olhar mesmo, né, do impacto e que trazem respostas que são bem verdadeiras. Então, acho que a gente tem esses instrumentos de coleta, a gente começa a se fortalecer ali a partir de 2018. A gente traz, né, como eu falei, essa questão do investimento, que para a gente é uma questão, né, que custa e que ela é preciosa, mas a gente também trabalha com parceiros, né, a partir de 2012, com organizações que nos apoiaram em fazer avaliações externas de impacto, como alguns parceiros que estão até aqui, né, mas como vocês também devem conhecer, a MOVE, a Rede de Conhecimento, a Manacá, o JPOL e a USP de Ribeirão Preto. Então, a gente tem aí, desde, né, de 2012, a gente tem feito, né, até uma reserva no orçamento para poder estar olhando também para a questão da avaliação de impacto. E a partir de tudo isso que a gente tem dos instrumentos, que a gente traz essas consultorias, esses parceiros externos, a gente olha, né, para a teoria de mudança. Então, para a construção de uma teoria de mudança programática, e onde a gente também olha para um mapa de indicadores transversal, então como é que esses indicadores podem responder à organização como um todo e abrange todos os programas que a gente tem. E aí a gente também tem aí, né, a chegada, né, do GOEN aí, do Juventudes Potentes, que a Carla também vai trabalhar com a gente, que traz alguns indicadores já até pré-definidos aí, com a parceria que a gente tem com o Instituto Aspen, que a gente, na verdade, a UWB é o parceiro articulador dessa iniciativa junto com o Instituto Aspen. E aí um outro ponto também que eu queria chamar a atenção é que a gente também olha, né, para poder influenciar outros parceiros. Então, a gente faz as nossas avaliações e a gente também valoriza essa influência que a gente pode ter aí com outras organizações. Bom, acho que era isso que eu queria passar de um modo geral para dar o WB, como é que a gente está se organizando, como é que a gente trabalha com esses parceiros de avaliação de impacto, e que a gente também tem, né, esses instrumentos internos que a gente trabalha com a equipe. E aí agora eu queria chamar a Carla, que vai falar sobre o case Juventudes Potentes. E aí ela trouxe um case que trabalha com a questão de influenciar o ecossistema, e a gente discutiu bastante internamente de trazer um case mais diferente, né, inovador, para poder falar um pouco com vocês. Carla, eu vou passando a apresentação aqui, vou deixar no mudo, tá bom? Obrigada, Paula. Boa tarde, eu sou a Carla, sou analista de monitoramento e avaliação aqui na UWB, então toda essa parte de monitoramento, avaliação, aprendizagens, eu estou um pouco envolvida. Como a Paula falou, a gente vai trazer o case do Juventudes Potentes, né? Trazer lente para um dos cases dentro de todos os programas da UWB. Pode passar, Paula. O Juventudes Potentes, falando brevemente, ele é um programa que integra um movimento global, o GOEN, talvez vocês conheçam por um dos dois nomes, e ele chega aqui no Brasil em 2020 e passa a ser articulado pela UWB. O Juventudes Potentes ele tem uma missão de fazer uma mudança sistêmica através da inclusão produtiva de jovens em vulnerabilidade social. Então, até 2030, a meta é que 100 mil jovens sejam impactados pelo programa. Pode passar, Paulo. O Juventudes Potentes, devido a um problema sistêmico que se propõe a resolver, ele atua com a metodologia de impacto coletivo, né? Então, é um trabalho coletivo e colaborativo de diversos atores, de diversos setores também, para enfrentar esse desafio complexo e sistêmico. Dentro dos pilares do impacto coletivo, a gente tem dois que eu queria destacar aqui, que é esse trabalho em rede e a gestão do conhecimento. Então, a gente entende que por trabalhar com impacto coletivo, o impacto não vai ser atribuído necessariamente só ao nosso programa. Então, a gente entende que o impacto ele vai ser atribuído a um conjunto de intervenções dessa rede colaborativa, incluindo esse programa da UWB.
Pode passar, Paulo. E aí, quando a gente olha, né, a gente olha todo esse contexto de impacto coletivo, de ter uma rede colaborativa, do público ser de alta vulnerabilidade social. Então, a gente gera uma escolha e percebe que, para esse contexto, não fazia sentido escolher só avaliações contrafactuais, avaliações do que a gente costuma chamar de padrão ouro, né? E aí gera uma escolha da gente sim usar uma gama de formas de avaliar e de mensurar essa intervenção e esse impacto. A primeira forma é o impacto direto, né? Como a Camila falou, a gente mede sim os números quantitativos, a gente precisa sim continuar medindo eles para também medir de outras formas. Então, o impacto direto são onde a gente atua e tem ações junto com organizações de território, junto com empresas, mas que a gente de fato coloca nosso time e faz ações, né? Então, a gente tem desde 3 níveis, né, de indicadores Valinha, tudo diretos bem? que a gente olha. Então, jovens conectados ao programa, então eles estão dentro de um CRM, eles têm todos os dados deles, a gente consegue perfilar e gerar inteligência com esses jovens. A gente olha quantos jovens se formaram em programas, né? Tem essa formação e poder de escolha ampliado, fazendo também com baselines iniciais e finais, que é bem comum em avaliação. E a gente olha quantos jovens foram contratados, né? Estão gerando renda ou voltaram a estudar por meio de autodeclaração dos parceiros. E aí a gente percebeu que isso não era suficiente, a gente tinha que entender o quanto esse programa de impacto coletivo, que influencia o ecossistema, também impactava outras organizações. E foi por isso que a gente começou a medir a influência desse programa. Então a gente passou a fazer medição de influência via um formulário de autodeclaração, com todas as redes que estavam presentes do colaborativo e quisessem declarar o impacto que o programa teve nela, né? E além disso, a gente também percebeu que existia um impacto que não era quantitativo, era um impacto qualitativo, tanto por esses cases de influência, quanto por essa parte de gestão do conhecimento, de produção de conhecimento, de produção de pesquisa, de sistematização de aprendizagens do ecossistema, de mesas colaborativas para discussão, né? Então a gente percebe que não era suficiente ter um tipo de avaliação, a gente olhou uma gama de avaliações que conseguiam medir e fazer sentido para essa linguagem desse programa, né? E uma coisa que a gente destaca é que isso não foi posto desde o princípio do programa, né? A mensuração do impacto, ela foi ganhando, foi feita de maneira progressiva, e ganhando mais maturidade junto com o programa. Então, quanto mais o programa crescia, mais a mensuração do impacto também crescia. A gente quis colocar uma lente aqui em influência, porque a gente sabe que não é o comum de ser medido na parte de avaliação, então a gente trouxe esse tema para compartilhar com todos. A gente faz essa coleta através de um formulário de autodeclaração, uma vez ao ano para toda a rede colaborativa, então a gente divulga e espalha o máximo que a gente pode para colher tudo que a gente influenciou nesse ecossistema de juventude. A gente tem perguntas tanto sobre a organização, quanto o impacto qualitativo e quantitativo. Então, quantos jovens essa organização apoiou, quantos jovens passou por essa organização, quanto uma avaliação e também relatos de influência do próprio Juventudes Potentes. A gente conta esse impacto como impacto do programa e a gente sempre declara ele como um impacto de influência. Aí eu trouxe até 2 prints ali de algumas das perguntas que a gente faz. Depois, se alguém quiser, a gente pode compartilhar essa ferramenta. Mas o que eu queria destacar é que ela, por a gente não estar fazendo avaliações no padrão contrafactual que geralmente é feito, a nossa avaliação ela não perde em robustez, ela não perde em qualidade, né? Ele é um ferramental que tem uma periodicidade, que foi feito junto com um parceiro técnico, que foi o GDI, que é um parceiro do Aspen, do Juventudes Potentes. Então, mesmo sendo um método inovador, ele não perde a robustez que o impacto e o monitoramento precisa. Pode passar.
Aqui a gente trouxe o nosso acervo, né, trazendo um pouco de que o impacto ele não é só o qualitativo, o quantitativo, ele é também o qualitativo. Então a gente traz as pesquisas, sistematizações, relatórios de atividade que a gente faz com diversos parceiros. A gente pode pôr o link no chat em seguida. E também a influência em políticas públicas que isso gera, né? Uma das pesquisas que a gente desenvolveu junto com diversos parceiros, principalmente a Rede de Conhecimento Social, levou o coordenador de juventude da cidade de São Paulo a criar um programa de empreendedorismo jovem. Pode passar, Paulo. Acho que o meu tempo está no finalzinho aqui, mas queria deixar as mensagens finais da UWB, que a principal acho que é ampliar essa visão de impacto, né? Então, olhar o impacto a partir de uma abordagem que faz sentido para o contexto dessa aplicação, mas que ao mesmo tempo mantenha a robustez e que embase a sua intervenção, né? A gente sabe que existem diversos tipos de avaliações e análises que podem ser feitas, então ampliar esse olhar para o impacto mas que de forma ainda que traga toda a robustez, tudo que a avaliação precisa. E a segunda mensagem é esse gradiente de mensuração, né? Então, olhar de maneira progressiva. A gente não começou olhando desde o começo tudo isso no programa do Juventudes Potentes. A gente foi, conforme a estratégia foi ganhando maturidade, a medição de impacto, a mensuração também foi ganhando maturidade. Pode passar mais um. Aqui tem o meu contato, o contato da Paula, caso vocês queiram entrar em contato conosco, tanto para falar desse case, quanto de outros cases, outros programas de primeira infância, de voluntariado que a UWB também trabalha. Aproveito para agradecer novamente Camila, e o GIF pelo convite. Obrigada, Paula. Obrigada, Carla. Eu adorei a apresentação de vocês, gente. Depois eu quero até fazer umas perguntas e gostei muito que você colocou, enfim, uns trechinhos da nota técnica. E isso deixa a gente feliz, de uma certa forma. Eu vou passar então agora para a Ana, certo? Do Instituto Votorantim, pedir para você apresentar novamente, caso alguém não tenha ouvido. E a Tá gente já bem. está vendo a tela da Tamara. Obrigada, Camila. Obrigada, Patrícia. Uma honra e uma responsabilidade estar aqui, né, nesse momento de lançamento da nota técnica, um conteúdo tão importante. Bom, meu nome é Ana Bonimani, eu sou gestora aqui no Instituto de uma área que a gente chama de gestão de programas, é uma área que tem por responsabilidade a questão da implementação de diversos programas sociais, que muitas vezes a gente chama de tecnologias sociais, em diversos contextos, em diversos municípios. Vou me permitir também dizer que eu estou num lugar não de uma avaliadora de impacto, mas sim uma gestora de programas sociais e que bebe dessa informação para repensar o tempo todo, né? Como que as metodologias estão sendo desenvolvidas, que resultados isso de fato, né, entrega, seja para investidores, seja para beneficiados. Então, o tempo todo com a cabeça pensando de como a gente usa tanto uma avaliação de resultados quanto uma avaliação de impacto como ferramenta para aprimoramento do processo, que eu acho que isso é o mais rico do processo. E acho que uma outra coisa, assim, que eu vou falar aí um pouco, é que eu acho que a avaliação de impacto ela é importante, mas ela não é para todos, né? Ela para todos os programas, para todos os investimentos. Então, também é importante a gente pensar nessas características. Bom, mas começando, vou pedir para ir passando para o primeiro slide, acho que só resgatando um pouco, o Instituto ele foi criado em 2002, então uma organização aí de 22 anos e que trabalha junto com as investidas da Votorantim para impulsionar os negócios da Votorantim para um futuro aí sustentável, para um trabalho consistente nos territórios onde ele está presente. Hoje, a nossa estratégia está concentrada em 4 principais eixos, então a gente atua com projetos relacionados à inclusão produtiva, educação equitativa e de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis e práticas empresariais responsáveis e sustentáveis.
E para cada um desses eixos, a gente tem o que a gente chama de tecnologias sociais ou soluções que elas são aplicadas pelo Instituto, junto com diversas consultorias e parceiros técnicos no campo, mas que replicam metodologias que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e que são replicadas nesses territórios em cada um dos temas. Então, a gente vai trabalhando com esse modelo muito que a gente chama de alto impacto, que tem um primeiro ponto que é sobre escala, né? Então, a gente está falando muito dos programas que a gente aplica nos territórios de uma perspectiva de escala. Eles dificilmente estão em uma única localidade, e isso também permite uma maior facilidade nas metodologias que a gente escolheu para a questão de avaliação de impacto, permite com que a gente faça essa avaliação por conta de persistência, de aplicação da metodologia e escala. Mas indo aí, né, seguindo, então, acho que o que a gente entende? Então, acho que vai ser um bom contraponto aí com a Carla e com a Paula, porque eu trouxe de uma perspectiva mais de como é que a gente segue no processo e menos sobre um case ou um exemplo específico. Então, acho que o primeiro ponto, né, o que a gente entende como avaliação de impacto? A gente segue, né? Acho que a nota técnica também acho que vai trazendo isso tudo dentro de uma perspectiva que é pensar, primeiro, qual é a teoria da mudança, né? Qual é o encadeamento lógico do que a gente quer fazer, que resultados a gente quer promover. E tudo a gente pensa muito antes, né? Com qual problema, quais são os problemas sociais, quais os contextos que determinada solução vai enfrentar, para pensar esse encadeamento e essa estrutura da intervenção. Então, tudo começa, ou deveria necessariamente começar, ou poderia começar da teoria da mudança. Quero já fazer um primeiro disclaimer aqui, que nem todas as vezes a gente começou com as soluções a partir da teoria da mudança. Teve muitas vezes que a gente começou de forma experimental, foi fazendo, e depois, conforme aquilo foi ganhando uma robustez, uma escala, a gente falou, não, peraí, acho que a gente precisa dar um passo atrás e criar melhor essa estrutura. Hoje, depois de um tempo, a gente já pressupõe um pouco das nossas intervenções partindo dessa teoria da mudança, né? Ou seja, né, qual é o efeito que eu quero proporcionar, para quê, né? Qual é a transformação que eu estou propondo gerar? Mas nem sempre foi assim. Então, também para acalmar um pouco aí os corações de quando a gente não começa dessa forma. Mas a partir daí a gente pensa, né, como que essa intervenção, essa questão da causalidade o tempo todo, né, como que essa intervenção vai proporcionar os efeitos, né, a transformação que a gente quer gerar. Então, a partir daí nasce todo o modelo de operação, ciclo de vida do programa, que para a gente é muito importante, para que a gente tenha mais uma vez esse encadeamento lógico. A partir daí, a gente observa, uma das coisas que a gente trabalha são o que a gente chama de rubricas avaliativas. Então, os programas que a gente desenvolve tem esse método para aferição de resultados e não impacto. Então, racional, que a gente chama aí de competências, que a gente vai observando ao longo do tempo, e ele serve também muito para a gente como uma bússola de aplicação de conteúdos. A partir dessas competências, eu consigo ir olhando para frente, para trás, se eu estou trabalhando naquilo que eu pensei que era a minha ambição, mas também se eu estou respeitando o que eu propus na intervenção. Para daí a gente chegar numa avaliação de impacto, que ela vai ser mensurada a depender do tempo do programa. Então, eu tenho programas, por exemplo, que a gente levou 10 anos para fazer a primeira avaliação de impacto. Seja porque eu não conseguia disponibilidade de dados naquele momento, seja porque ainda não era compatível pelo tempo de amadurecimento delas. Outras avaliações, a gente já saiu com a avaliação logo de cara, no primeiro ano, por exemplo. Então, isso também vai depender um pouco
teoria da mudança que você constrói, da tua ambição de resultado, da tua urgência, do tamanho de investimento, mas essa linha lógica ajuda a gente a organizar e a pensar melhor em cada um desses fatores que eu estou trazendo. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui é só exemplificando, então, quando eu estou falando de teoria, né, a gente traz qual é num determinado programa aqui de educação, qual foi a nossa ambição. A intervenção ajudou a gente a pensar quanto tempo esse programa ele tem que levar para ser aplicado e ao ser aplicado anualmente, como é que ele se desenvolve nesse modelo de operação. E aí, acho que um ponto importante, a avaliação também ajuda eu a observar se esse ciclo de vida que eu pensei, se esse modelo de intervenção está funcionando. Ele responde a perguntas avaliativas, mas ele também pode me responder sobre um método de aplicação em campo. Depois das rubricas avaliativas, como eu falei, pensando numa coleta primária, aí sim a gente olha, né? Ela é a partir de questionários que eu faço junto com os participantes, os beneficiados daquela intervenção e dialogo muito com eles sobre isso até chegar numa avaliação de impacto que aí no nosso modelo a gente usou com coleta de dados secundários mesmo, né? E aqui nesse caso, por exemplo, desse programa, eu ia olhar qual é a aceleração do IDEB nas redes apoiadas, né? A proficiência em língua portuguesa e matemática, equidade entre as escolas da rede. Então, aqui só para exemplificar um pouquinho de como é que essas coisas se organizam no dia a dia. Pode passar, tá? Eu não vou ficar entrando muito aqui, depois acho que a Camila pode disponibilizar esse material, né? Mas aqui um pouco dos modelos que a gente usa, né? Nada, acho que para quem está no campo é muito comum, né? Mas então a teoria da mudança, né? A gente sempre vai olhando para os insumos, para as atividades, que produto que eu entrego e os resultados que a gente entende que está sob nossa atuação direta, é responsabilidade, até entregar os resultados é nossa responsabilidade, e obviamente os impactos do programa tem a nossa influência, mas existem uma série de variáveis aí que podem influenciar nesse processo. E tudo isso olha-se para a intervenção. A partir daí, também é o que eu falei das rubricas avaliativas, que eu acho que é um campo bem importante dentro também dessa questão de avaliação de resultados, principalmente, porque a rubrica, né, você consegue dimensionar bem qual que é a tua intervenção, como que a tua intervenção pretende atuar, em que temas, com que condição, com que intencionalidade, com que tamanho, e elas também permitem, obviamente, não avaliar o impacto, tipo grupo controle e grupo tratamento, mas as variáveis dentro daquele grupo que você está se propondo, e isso ajuda também a ir refletindo no próprio modelo de intervenção. E aqui, obviamente, isso é um dado para a gente muito importante, porque ele que alimenta o avanço dos grupos. A gente criou, né? Dentro aqui a gente usa essa questão de grupos mais frágeis, ou beneficiados mais frágeis, até chegar em robusto. Isso determina também, conforme a gente foi aplicando, determinou também com mais clareza o tempo para se chegar num conceito mais robusto, por exemplo, dentro de um tema de educação ou de saúde ou de inclusão produtiva, e também permite que a gente olhe as evidências dentro do próprio grupo. Mas aqui eu ainda estou falando de um resultado, né? Não estou falando necessariamente de um impacto. E aí, até a gente chegar no impacto que hoje, né, a gente utiliza essa questão bem de grupo controle e grupo tratamento, tentando isolar todas as variáveis, mas isso é possível porque eu tenho programas que eles têm escala, então eu estou aplicando o mesmo programa em 70 municípios, por exemplo, em 150 municípios, né? Isso é uma coisa que, dentro da realidade que a Votorantim vive, é possível. Tem uma questão para a gente que é bem importante, que é o tempo de implementação.
programas com os quais a gente se relaciona, eles são como políticas públicas, eles precisam de persistência no investimento, um olhar de reformulação, não é desistir da sua ambição, mas é você olhar para como aquilo está sendo aplicado, e para isso você precisa, né, de ter um capital paciente mesmo, para ter resultados, às vezes, muito bem estruturantes. E a gente também, como eu falei, bebe sempre das informações oficiais, né? Então, foi uma escolha que a gente fez de olhar sempre a partir de dados secundários, então são avaliações aí econométricas, né? Que a gente utiliza, mas que muitas vezes podem ser um limitador também a partir da disponibilidade de dados, né? Ou a partir do tempo que aqueles dados são disponibilizados. Então, ao olhar também para todo o processo, a gente tem que calcular um pouco esses possíveis riscos que você tem de ou não ter o dado naquele momento, ou levar mais tempo, até para pactuar isso também com beneficiários, com investidores, sobre em que tempo que você vai poder ter aquela avaliação, seja pelo tamanho do teu investimento, seja pela disponibilidade de informações. Pode passar, tá? Então, acho que porque e como fazemos avaliação de impacto, a gente já falou um pouquinho aí, né, sobre... pode passar, por favor, Tamara? Por que a gente adota? Então, a gente sempre está olhando para essa questão da adicionalidade, né, com métodos experimentais ou quase experimentais, e acho que essas avaliações, elas também aproximam muito na linguagem de negócio. Então, na prática, né, a gente está falando assim, quando a gente vai fazer uma avaliação de impacto, de sempre ter perguntas norteadoras. Então, por exemplo, num case de educação, né, eu estou olhando para o tempo que esses municípios participam, se esse tempo, municípios que participam num determinado tempo evoluem mais ou menos, ou na mesma proporção. Então, ter essas perguntas, olhar efeito dosagem, persistência de efeitos, tudo é possível com esse olhar. Mas acho que a grande questão, né, que a gente foi também entendendo, é que muitas vezes a gente olha para um indicador específico, mas muitas perguntas vêm ao fazer essas avaliações. Então, por exemplo, eu estou tendo maiores efeitos a depender de recortes de gênero, raça, cortes, né, ou questões econômicas. Às vezes você vai conseguir ter essas respostas de forma mais clara, às vezes você vai ter um dado mais agregado e não desagregado. Então, isso por isso que é bem importante você fazer o planejamento ali pela teoria da mudança, pela intervenção, porque na hora de se perguntar sobre os indicadores e a disponibilidade, você consegue ter um pouco mais dessa granularidade que é possível ter. Nesses modelos, muitas vezes parcerias institucionais são importantes. Vou dar um exemplo, né? A gente tinha um programa aqui de inclusão produtiva que a gente queria fazer análise dos beneficiários do programa comparados a beneficiários do cadastro único, fazendo todo, né, o isolamento de variáveis, né, com grupo controle e grupo tratamento, só que não era possível a gente ter acesso ao grupo de informações do cadastro único na ocasião, e a gente fez uma parceria com o BNDES, porque interessava, era uma parceria com eles, e eles poderiam ter acesso a essas informações. Então, é importante muitas vezes isso. E a escuta do beneficiário direto que a gente tanto fala, às vezes na avaliação de impacto nesse modelo mais econométrico, ela fica um pouco mais limitada. Porém, ela é possível à medida que você olha para aquele dado e volta depois com aquele público para perceber se eles também estão sentindo aqueles mesmos efeitos de impacto, porque o número pode trazer um determinado achado ali, mas aquilo não é percebido. Então, é importante, porque trabalhar a comunicação é um desafio que eu até trago, né? Os números sozinhos, eles nunca vão traduzir necessariamente todas as histórias, eles se confundem. Então, é preciso também a gente trabalhar um pouco assim, equilíbrio entre o quantitativo e o qualitativo, justamente para que também as pessoas que participem daquela
daquela iniciativa possam se ver reconhecidas. E aí, acho que só por último, que eu estou quase estourando aqui meu tempo, bom, aqui a gente usa as avaliações sempre para fazer uma retroalimentação das estratégias, a gente usa isso aqui de verdade para pensar, seja em ciclo de vida, tempo de modelo de intervenção, as próprias rubricas avaliativas, sempre respeitando um ponto, assim, a gente não vai mudar o tempo todo a missão, tem que, de novo, a gente pensa muito na persistência disso, mas serve muito para a gente ir ajustando os ponteiros da avaliação. E, obviamente, a questão de trazer transparência e conforto também para os investidores, né? No sentido de o que a gente está entregando para a sociedade. E agora, por último mesmo, alguns, né, principais highlights, que eu acho que eu comecei trazendo já esse spoiler, um pouco dessa inquietação, que eu acho que, assim, a gente fala muito sobre impacto é importante, mas não necessariamente nem todos os programas podem ser legíveis para observar impacto, e às vezes não é ainda um momento, né? Quando for o momento, vamos planejar isso, mas eu acho que todos são possíveis a gente observar resultados, e resultado é aquilo também que está na nossa mão. Impacto é uma coisa que, assim, é muito importante, mas ela é estruturante, e ela vai ficando, está na nossa influência, mas ela vai ficando um pouco mais distante. Resultado é aquilo que está na nossa condição mesmo de entregar. Então, investir no método de monitoramento é importante. Então, por exemplo, as rubricas avaliativas, de pensar como que a gente vai coletar, com quem que a gente vai coletar, quais as evidências, sistematizar essas informações ao longo do tempo. Eu só consigo fazer uma avaliação porque eu sei quando o programa começou, com quem começou, quantas pessoas participaram, em que momento que elas estavam. Então, criar essas estruturas de coleta de informação, de organização de dados, para depois lá na frente você conseguir fazer essa avaliação é bem importante. Sempre pensar que a avaliação ela vai te ajudar nas estratégias de intervenção e, obviamente, no diálogo com os investidores, mas muito também nessa estratégia de intervenção. O ciclo de vida é tão importante, então teve metodologias que depois de avaliação eu percebi que, assim, o efeito principal dela é por 3 anos, e eu estava propondo que ela ficasse por 4, 5 anos. Então isso é importante, porque aí ou você tem que mudar a tua intervenção ou pensar em outra intervenção, isso faz diferença para os investidores, e usar como também um instrumento de comunicação, mas não só para os investidores, mas também para aqueles que estão participando, né? Aquilo que eu falei, como que eles sentem isso no dia a dia e na realidade. E eu deixo essa provocação, que acho que a avaliação de impacto é importante, mas o resultado também é valioso e a gente tem que trabalhar e isso está muito também na nossa mão. E aí deixo já um convite, né? Acho que em breve a gente vai fazer uns encontros junto com o GIF, que a gente está chamando de Diálogos de Impacto, e aí a gente vai entrar em mais especificidades de avaliações de impacto que a gente fez na área de educação e na área de saúde, e poder compartilhar um pouco mais com detalhes, achados, o método e o que foi aplicado em cada uma dessas soluções. É isso, muito obrigada. Desculpa se eu estourei o tempo e passo aí para você, Camila. Obrigada, Ana. Muito bom te ouvir também. Fico muito feliz com as falas de vocês. Eu vou só fazer alguns comentários gerais aqui e depois eu passo a palavra para o João, que levantou a mão primeiramente, e depois a gente tem uma pergunta no chat que eu posso ler essa pergunta também. O João faz a pergunta dele, depois a gente responde as duas conjuntamente. Acho que só uns comentários iniciais sobre as apresentações, assim, acho que a gente vê, né, que a United Way tem múltiplas abordagens também, né? Quando vocês falam que vocês fazem avaliações com o J-PAL, a gente vê que vocês também fazem avaliações experimentais, com certeza. Então, seguindo, né, assim, essa tentativa da gente usar as abordagens para cada um dos, né, cada coisa serve para uma coisa, em cada contexto a gente pode aplicar uma determinada abordagem. É muito bom que vocês trouxeram o termo do impacto coletivo e como que se tem feito e pensado para observar
isso, né? Existe uma grande corrente, né, teórica, existe um embasamento teórico para mensurar o impacto coletivo. E acho que na fala do Instituto Votorantim, ele fica muito claro, assim, né, que a Ana trouxe uma visão de uma organização que trabalha, né, com as abordagens experimentais, o que não tira, né, o valor de outras abordagens e outras formas de ir observando, né, trouxe a questão das rubricas, que devem ser super valiosas para vocês, e a calibragem, né, de como usar essa abordagem experimental, que tem a ver com o prazo do investimento, o volume do investimento e várias outras questões. Então, eu queria agradecer a apresentação de vocês, foram muito ricas. Eu vou primeiro ler a pergunta que apareceu aqui no chat, aí eu passo a fala para o João, e depois a gente faz uma rodada de respostas enquanto outras pessoas se animam para fazer novas perguntas, se for tudo bem para vocês. Então, primeiro, a Ana Paula, ela traz uma provocação aqui no chat muito importante, que ela diz o seguinte: muito obrigada pelas apresentações. Na minha interpretação, as primeiras painelistas reportaram tentativas de validar e valorizar esforços avaliativos legítimos que não se encaixam nos contornos do que foi convencionado chamar de avaliação de impacto, mensurar o efeito via estratégias quase experimentais. Pareceu para mim que as estratégias buscaram ressignificar impacto, para que passasse a incluir outras noções como contribuição e influência. Pergunto sobre como as painelistas percebem os riscos dessa estratégia e se vislumbram estratégias alternativas. Reflito se seria salutar batizar os esforços que relataram de acordo com o foco da avaliação, por exemplo, avaliação de contribuição ou de influência. Esse encaminhamento evitaria adensar a polissemia e chamaria atenção para o valor de exercícios avaliativos que não se enquadram no sentido convencionado para o termo de avaliação de impacto. A gente fica querendo responder essa, mas eu vou passar primeiro para o João e depois a gente faz uma rodada para responder essa pergunta. Oi, gente, boa tarde. Parabéns até pela exposição dos dois temas, Camille, e para todo mundo também. Eu acho que teve a felicidade de abordar esses dois casos, e acho que talvez essa diferença, trazendo algo para debate aqui, para resposta, é que essa diferença de abordagem talvez diga respeito à temática que está sendo avaliada, né, e o contexto, principalmente de disponibilidade de dados em cada contexto. Acho que em educação a gente tem uma base muito boa, muito rica e muito granular no território, que é o IDEB e SAEB, que permite estudo econométrico a rodo. Eu que tenho essa formação, é o tipo de contexto que quem está versado, né, nos métodos quase experimentais de avaliação causal, é o contexto que a gente procura, né, tem que ter muito dado, de preferência por um dado coletado por uma organização independente da que está sendo avaliada, como é o caso. Então, isso também é uma coisa importante. Já para capacitação profissional, que é o caso o outro caso que a gente viu, quanto para talvez a maioria dos casos de investimento social privado, a gente não tem esse contexto instalado. Então, a gente precisa ir para campo coletar dado. Então, isso tem uma série de questões já aí para a gente utilizar os métodos padrão ouro. Então, acho que é muito bom num fórum desse a gente chamar atenção para isso, de que o padrão ouro é uma ferramenta para ser utilizada, né? Entender a avaliação de impacto quase como um canivete suíço. Tem diversas ferramentas, diversas metodologias, cada uma vai ser mais adequada para determinado contexto. Acho que isso falta até no debate, falta até na formação. Eu, trazendo aqui um diploma de políticas públicas no INSPER, digo que falta isso na formação. Porque a gente fica acreditando, né, que o padrão ouro é o que há a ser seguido. E se não tem padrão ouro, não tem avaliação. Eu acho que esse é um paradigma que precisa ser quebrado. Outro paradigma precisa ser quebrado, e aqui eu bem me apresentei, né? Eu sou o articulador da Rede BISC da Comunitas. Eu coloco também a gente à disposição para a gente pensar em conjunto essas semânticas de impacto, porque eu, numa interface com o mercado, eu vejo o quanto que essa palavra, ela está bem descolada das próprias definições que foram apresentadas aqui, o que é um resultado muito interessante, e o mercado meio que deturpa o significado de impacto, né? Acho que comunicação, marketing, as narrativas, elas pegam esse termo e ele está servindo para absolutamente tudo hoje em dia. Eu acho que é algo que a gente precisa
melhorar no debate, inclusive porque isso eu sinto que isso prejudica os próprios processos avaliativos do investimento social corporativo, que é a galera com quem eu mais troco. Pegando aqui exemplo, por exemplo, de projetos que usam o IDEB do município para avaliar o projeto que está sendo rodado ali, quando claramente a relação entre projeto e o IDEB municipal é uma relação muito longa, né? E qualquer canetada de um secretário, ele influencia muito mais no IDEB do município do que o melhor projeto social que se possa fazer na ponta. Então, acho que, enfim, se colocando à disposição também para levar esse debate também para esses outros players que são importantes de acessarem. E acho que fazer uma pergunta, acho que mais pro caso do Instituto, Ana. Aliás, prazer conhecê-la, acho que a gente não tinha trocado ainda. A gente está bastante próximo do Instituto, mas acho que contigo eu ainda não tinha trocado. Sobre como que lidar com esse tema de impacto e como que essas diferentes interpretações do que é impacto, afinal de contas, que tipo de choque ou convergência que você sente na troca com as empresas do portfólio? Essas diferenças de entendimento que a gente está colocando aqui, elas aparecem na prática quando você está trocando com os pontos focais de sustentabilidade das empresas ou com os pontos focais de comunicação e marketing, e como que o Instituto, que é esse centro de inteligência social da holding, como que o Instituto ele consegue organizar essa temática e endereçar as questões. Nossa, João, você tem vários pontos. Eu queria só trazer um ponto antes desse, né? Acho que essa coisa que você falou sobre a disponibilidade de dados, né? Acho que é uma coisa bem importante na avaliação, nesse tipo de avaliação que a gente escolheu, aí, né, que a gente está falando de grupo controle e grupo tratamento. Ela é fundamental, porque ela fala sobre dados secundários, e aí é isso que você falou, em educação, eu tenho muita disponibilidade e é muito mais fácil de fazer isso, e talvez para outros temas menos. Mas por isso que eu acho também importante a gente fazer esse planejamento, desde a teoria da mudança, intervenção, resultado, até a avaliação de impacto, porque isso também é uma pactuação que eu faço com as pessoas sobre tempo, disponibilidade, sobre o que a gente quer medir. Porque aí eu não crio surpresas, nem para investidores, nem para mercado, né? Acho que ninguém quer trabalhar nas surpresas. De novo, vou trazer esse exemplo de um programa de inclusão produtiva que eu queria medir geração de trabalho e renda. Eu levei 10 anos para conseguir fazer uma medição. Nesse período, no que eu fui trabalhando? Muito bem no meu resultado e muito bem comunicando qual era o meu resultado. Qual era a renda que eu gerava, que não era necessariamente uma adicionalidade, porque eu não sei como é que estão em outros grupos sem o programa, mas naquele grupo, como é que estava, se os negócios inclusivos estavam permanecendo com taxa de sobrevivência, mas eu obviamente não tinha essa coisa de grupo controle e grupo tratamento. Então, só para dizer assim que acho que tem um ponto importante aí que você está trazendo, assim, qual é a tua intenção e como é que você vai pactuar isso com os teus eventuais financiadores ou apoiadores ou com o mercado. E aí, sobre essa questão, né, aqui, né, eu trabalho com as investidas Votorantim, eu acho que, assim, como tudo, né, o GIF acabou de lançar uma nota técnica para tentar trazer um pouco mais conceito e prequalizar um pouco mais conceito. Eu tenho dentro das investidas Votorantim muitas nuances e organizações e pessoas com, né, diversos níveis de entendimento e abordagem. Do ponto de vista do Instituto, o nosso papel é sempre resguardar a metodologia, então cuidar muito, né, para colocar as coisas dentro do lugar, o que é resultado dentro do que é resultado, impacto dentro do que é impacto. Muitas vezes as pessoas falam, né, muitos nos perguntam às vezes qual é o impacto do programa, mas está querendo, na verdade, saber sobre o resultado e ainda não sobre o impacto. Então, acho que faz parte da missão do Instituto também. Eu brinco que às vezes é um pouco,
não sei se é a palavra correta, mas missionário mesmo, né? A gente está aqui o tempo todo para dialogar com as investidas, para entender qual é a necessidade. Os programas só existem porque elas estão presentes, porque as investidas Votorantim estão presentes nos territórios e, portanto, os problemas sociais estão lá. Então, eu preciso dialogar muito com elas de o que elas observam de demanda no território, quais são os problemas, e ajudá-las a comunicar isso. É nosso papel também, né? A gente é o expert, talvez, né, nessa questão de avaliação, seja de impacto ou de resultado. Eu falo assim, a metodologia, o resultado, deixa aqui que a gente te apoia, que a gente cuida. E você lá na empresa, você tem que estar atento aos relacionamentos, aos problemas, e a gente vai juntando essas duas coisas. Então, assim, não tem uma resposta, tá? Super objetiva, mas acho que é isso. A gente tem aqui o tempo todo que ir resguardando, assim, um pouco do que é, né, as diferenças de resultado e impacto, ouvindo, acima de tudo, o investidor você tem que ouvir, né? Quem aplica você tem que ouvir para entender qual é a demanda, para que ele quer aquilo e ir ajudando a construir esse entendimento. Muito bom, Ana. Carla, eu vou passar para você e depois eu respondo e já trago as próximas perguntas que estão aqui para vocês irem respondendo. Pode ser assim? As Pode sim, perguntas Camila. seguintes. Tá. É, o que você espera é a minha contribuição com a pergunta da Ana do chat, é isso. Isso, por favor. Obrigada. Obrigada, Ana Paula, pela contribuição. Acho que gera muita discussão esse tema. Mas para esse programa, dentro da United Way, a gente entende que o impacto ele não pode ser atribuído única e exclusivamente à nossa intervenção. E é por isso que a gente percebe que as avaliações padrão ouro, e a gente tentou por um tempo usar nesse programa também, ela não seria capaz de medir o impacto coletivo, que é o que o programa se propõe a fazer. Então, a gente definiu abordagens que eram capazes de mensurar e identificar as linguagens adequadas, né, o impacto adequado para esse programa. É, a, a gente sabe que a definição mais conservadora de impacto ela traz que só as avaliações padrão ouro muitas vezes são aceitas e capazes de medir, mas a gente já adota uma abordagem mais atual de impacto em que a gente consegue olhar o impacto coletivo para esse programa, né? Que faz sentido para esse contexto de rede colaborativa, de impacto coletivo de diversas organizações trabalhando junto para gerar impacto em um indivíduo e no ecossistema de inclusão produtiva. Então, acho que ali no final você tinha perguntado se a gente pensa em estratégias alternativas. Eu acho que não, a gente não pensa, a gente entende que o Juventudes Potentes ele trabalha com impacto coletivo, ele segue trabalhando com impacto coletivo até 2030, a princípio, e medindo o impacto dessa forma, de como o impacto colaborativo e coletivo gera um sistema de inclusão produtiva. E aí, para isso, a gente usa a influência, o impacto direto, né? A gente escolhe aí uma gama de formas de medir, já olhando impacto ali, como o que esse programa está fazendo, né? Qual impacto esse programa está gerando de forma coletiva nesse problema sistêmico da inclusão produtiva de jovens vulneráveis. E aí eu acho que você também pergunta um pouco dos riscos, né? Eu acho que os riscos são exatamente estar usando formas menos conservadoras de medir, né? E aí isso impacta ali possivelmente em captação, isso impacta em credibilidade para algumas outras instituições, mas que a gente entende, a gente mantém que a gente está fazendo isso de uma forma robusta, a gente está fazendo isso com um ferramental rígido, né, com uma periodicidade rígida, então que faz sentido para esse programa. Não quer dizer que a UWB tenha essa visão para todos os outros programas. Tem programa que a gente, né, igual a Camila e a Paula comentaram, que a gente faz avaliação padrão ouro, contrafactual, a gente fez uma avaliação junto com o J-Paul para o nosso programa de primeira infância, e que para aquele programa fazia sentido. Mas que para esse programa de impacto coletivo, a gente olha o impacto do colaborativo todo.
Não sei exatamente se respondi sua pergunta, mas tentei. Obrigada. Carla, acho que está contribuindo também um pouco. Acho que tem uma provocação, né, da Ana de se a gente não deveria, né, trazer outros nomes, né, para esse tipo de abordagem que não avaliações experimentais, para a gente não, ela fala assim, adensar a polissemia, né? Bom, acho que tem o primeiro lugar que a gente não tem esse papel, né, de pautar, né, e dizer o que a gente vai entender como avaliação de impacto. Ele foi um exercício de refletir a realidade. Acho que os termos eles também têm um tanto que a academia e os organismos determinam e tem um pouco do que é a realidade e um pouco como as coisas acontecem na vida prática das pessoas. E as pessoas e as organizações seguem fazendo avaliação e mensurando o seu impacto, entendendo como os efeitos de longo prazo, os efeitos sobre a população, adotando estratégias alternativas. E é um pouco essa a provocação, né, ou a reflexão que a gente acha importante de ser feita. Então, a gente não vai aqui dizer que, é claro que cada abordagem ela tem o seu nome, né? A Carla mesmo trouxe, a gente está falando de uma avaliação de impacto coletivo. Algumas são avaliações que olham para a contribuição, né? Tem o contribution analysis, mas ainda assim, acho que aqui a defesa é por a gente entender que não é porque a gente não está fazendo um experimento que a gente não está olhando para os impactos das organizações quando a gente fala de avaliação. E é isso que acontece, né, na múltipla realidade do cotidiano de todas as avaliações e das suas intervenções. Mas adorei a sua pergunta, acho que ela é muito importante. Eu vou passar agora para tentar ler 3 perguntas e passar para vocês responderem. A primeira é do Renan, do Instituto Alana. Ele traz uma pergunta para vocês das 2 organizações. Como a cultura organizacional influencia ou influenciou o desenvolvimento das práticas de avaliativas que foram compartilhadas? O Gabriel, ele elogia a apresentação, traz uma pergunta específica sobre o caso do Votorantim, sobre o indicador de infraestrutura que estava exposto na apresentação. Como vocês construíram esse indicador, ou se ele é baseado em um dado secundário? A Ana Clara traz uma pergunta muito técnica. Ela parabeniza as apresentações. Ela fala com relação às avaliações com grupo controle e tratamento, como que vocês conseguem isolar as variáveis que querem avaliar, sendo que muitos dos impactos e efeitos englobam elementos que podem variar como uma base social, e aí traz exemplo, renda, disponibilidade de alimento na casa, etc. Então, eu vou passar a palavra para ambas as organizações trazerem suas respostas muito rapidamente, porque a gente tem só 3 minutos, Tá não sei se é possível. Eu vou tentar rapidinho. Acho que cultura organizacional é fundamental, gente, mas na avaliação, acho que assim, existe muita dúvida ainda sobre se eu estou fazendo um bom investimento, né, nessa questão do social, qual é o efeito desse investimento. Então, para a gente aqui da Votorantim, a gente tem uma governança que o tempo todo nos provoca sobre isso, quais são os resultados e quais são os seus impactos. Então, e nos dá essa possibilidade, nos credencia para fazer isso e dar suporte e apoio para a gente fazer isso. Então, né, e eu estou numa empresa, né, trabalho, né, nessa cultura organização, numa empresa que trabalha com dados, com controle, né, até pela natureza dos nossos negócios. Acho que a cultura organizacional é importante, mas também cabe a gente ir alimentando isso junto às nossas governantes, nossos investidores. Trazer, se a provocação não vem, também colocar isso. E programa social é método, né, gente? Então, eu acho que é importante essa cultura de dado, de medição de dados. Sobre o dado de infraestrutura, é dado secundário, tá? Então, olha sobre tamanho de investimento, grupo controle e grupo tratamento, e essa questão de isolar as variáveis é estatístico, econométrico, né? Tem todos os métodos que
para fazer isso e estabelecer esses grupos, controles e tratamentos. E assim, acho que é bem rigoroso o processo para fazer esse tipo de avaliação de grupo controle e grupo tratamento. A gente trabalha com uma organização já há bastante tempo, chama Metas Sociais. Eles, lá na época também, por exemplo, participaram da construção, há muitos anos atrás, da questão do IDEB, então tem também, entende isso, eu estou trazendo só o exemplo de educação, tá, gente? E tem um rigor bastante metodológico para fazer isso. Obrigada, Ana. Não sei se vocês, meninas da UWB, rapidinho, em um minutinho, podem comentar Posso ser sobre a rápida? influência da cultura. Enfim, Posso ser rapidinha? obrigada. Acho que medir e avaliar os programas é um dos pilares da UWB, então acho que isso influencia em a gente ter sempre, pensar sempre isso nos programas, né? Igual a Paula falou, sempre colocar essa rúbrica ali para captação de cada um dos programas, né? Então faz todo sentido para a gente, em todos os programas, ter esse olhar. E aí eu acho que, mas além disso, né, sobretudo a influência que o GOIN, o Juventudes Potentes, que é um programa global, também trouxe, né, que é esse olhar do impacto coletivo, que a gente não tinha antes na UWB. Então, essa cultura que foi trazida também influenciou muito a gente, né? Então, quando perguntam ali de como o institucional influencia nas avaliações, eu acho que para a gente esse pilar que a UWB sempre olha as avaliações, é um pilar muito importante para a gente. E a gente também sempre olha, né, essa maneira diversa, essa diversidade, essa pluralidade de vozes. E aí, em um segundo momento, a gente incorpora dentro da nossa instituição articulando Juventudes Potentes, que traz o impacto colaborativo. Bom, acho que encerramos às 5h30. Paty, você quer fazer o encerramento? Eu só queria agradecer imensamente, pessoal, todo mundo pelo tempo, por ficarem aqui com a gente esse 1h30, ao Instituto Votorantim e à United Way Brasil pelas contribuições, por todas, enfim, mensagens, perguntas e provocações que recebemos. Paty, vou passar a palavra para você, fechar, e espero vê-los e ver todo mundo aqui presente nos próximos encontros. Muito bom, Cami. Não, eu também só quero agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui conosco hoje, né? Mais de 100 pessoas aí até o final. E agradecer a participação da United Way, Instituto Votorantim. Prazer estar com vocês e parabenizar também aí os autores da nossa nota técnica, lembrando que ela está disponível na nossa biblioteca online na Sinapse. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Um Obrigada, prazer. gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, obrigada.